Fala pessoal, Franklin aqui na área. Nesse vídeo eu vou ficar aqui com vocês para mostrar os primeiros passos do famoso cockpit. O que é o cockpit e como dar os primeiros passos para a gente ter um pouco mais de rentabilidade, digamos que nem todo mês, mas toda hora que você acessá-lo. Eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final, porque serão vários vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês, inclusive um que eu acho que é o mais importante, que é tirando o máximo do cockpit. Esse vídeo a gente vai falar como que você vai analisar todas as partidas, o que a gente aconselha como sendo algo que é extremamente lucrativo para você, ok? Então, basicamente, depois que você faz o seu login, você cai justamente nessa tela aqui que você está vendo. Aqui eu estou em uma das minhas contas. Então, eu já tenho aqui algumas operações que eu fiz hoje. Essas operações sempre irão aparecer aqui do lado. Tá vendo aqui, pessoal, que tá tudo verdinho? Isso aqui são as operações que eu ganhei green hoje. As operações que eu fiz hoje. Ok? Como que você vai fazer essas operações? É muito simples. Você vai simplesmente olhar aqui uma partida qualquer. E quando você analisar, segundo, né, o que você tem como algo que é extremamente positivo, que você vai ganhar, você simplesmente vai clicar aqui. Vai escolher qual que é o mercado. E ele vai mostrar para você aqui, ó, a odd. Vai mostrar o seu saldo, o valor de entrada e o lucro que você vai ter. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2%, ele está recalculando ali para mim. E se eu clicar em confirmar, ele vai automaticamente efetivar essa entrada. E também ela vai ficar aqui no meu acompanhamento aqui à direita. No caso, pessoal, eu tenho aqui, ó, alguns status, como aberta. Se eu tivesse clicado para entrar nessa partida, por exemplo, ela viria para cá. Eu tenho aqui aberta, eu tenho green, que são os greens que eu ganhei hoje, e tenho red, graças a Deus eu não levei nenhum, nem espero levar tão cedo. E tem aqui, eu posso ver todas. Aqui você vai ver todos os seus reds, todos os seus green e todas as partidas que estão em andamento, ok? Basicamente, a funcionalidade principal do cockpit é essa daqui, de fazer as suas entradas e também fazer o seu acompanhamento. Caso você queira fazer cash out, é possível também. Vamos supor que você analisou uma partida e realmente viu que aquela partida você, digamos, deu uma escorregada. Você quer sair dela. É muito simples. Você vai clicar aqui. E aqui vai ter um botãozinho. Aqui não está aparecendo porque essa partida já terminou. Mas vai aparecer um botãozinho de cash out. Quando você clicar, ele vai esperar 5 segundos para ver se você tem certeza que quer sair. Se você confirmar que realmente quer sair, ele vai fazer o cash out. Um ponto importante que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o seguinte. O cash out, ele não tem garantia que vai ser executado. Não porque o cockpit não consiga fazer o cash out, mas porque a Betfair em si, às vezes ela coloca o mercado como suspenso, às vezes ela some com o botão de cash out, às vezes ela simplesmente deixa o botão de cash out na tela, mas desabilitado. E o cockpit respeita todas as regras que a Betfair impõe. Então, não é garantia 100% que esse cash out vai funcionar, ok? Novamente, eu falo com vocês, não é por causa que o cockpit não consiga fazer isso, mas porque ele tem que respeitar as regras da Betfair, ok? Outra coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo de introdução é a aba de operações. Olha aqui que interessante, pessoal. Aqui é como que você vai analisar o seu gráfico diário de operação. No caso aqui, vamos interpretar o meu gráfico aqui. No meu gráfico eu tenho aqui um capital disponível, isso aqui é o que tem dentro da minha carteira na Betfair hoje. O capital em operação, aqui se eu estivesse fazendo alguma operação, estaria presente nesse quadradinho amarelo. Aqui o lucro que eu tive hoje e aqui o cálculo de porcentagem que eu atingi hoje com as operações que eu fiz. Então, claramente aqui no gráfico, quantas operações eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações. E com isso eu levei a minha banca para 19%. Analisando aqui, pessoal, a gente pode pensar, né? Na minha carteira eu tenho 195. Porém, o gráfico começa com 691. Por que isso aconteceu? Porque eu fiz um saque. Por isso que está dessa forma aqui, tá, pessoal? Então, eu fiz um saque ontem. E esse saque foi debitado aqui, mas como esse gráfico pega até um pouquinho de 11 da noite até o horário que a gente está falando agora, então ele pegou esse valor, ok? Caso tivesse tomado algum head, automaticamente
itens que a gente está vendo aqui, lucro do dia, porcentagem, ficariam tudo em vermelho, né, para a gente poder ter uma noção da perda. E claro, também o gráfico iria cair, ok? Então é dessa forma aqui que você vai interpretar os seus ganhos diários. Uma coisa importantíssima que a gente tem que entender desse gráfico é o seguinte: ele não é atualizado de segundo em segundo, ok? Então, se eu fizer uma entrada agora, por exemplo, isso não significa que esse gráfico vai mudar imediatamente, tá? Ele tem um tempo de atualização. Então, quando ele atinge esse tempo, aí ele atualiza sozinho, ok? Então, basicamente, ele até atualizou aqui um pouquinho, não sei se deu para reparar. Nesse vídeo de introdução, é basicamente essa funcionalidade. Como que eu vou entrar? Onde que eu vou acompanhar onde eu entrei? Como que eu vou filtrar o que eu entrei, o que eu ganhei, o que eu perdi e como eu vou analisar as minhas operações. Beleza? Para finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande, tem aqui também a parte de análise. Então eu posso analisar essas partidas por exemplo, placar 0-0. Então ele vai trazer aqui para mim todas as partidas que ainda estão em 0-0, ok? Normalmente, quem que usa esse tipo de visualização? Quem trabalha muito com over, quem gosta muito de overs, normalmente fica com essa visão habilitada, esse tipo de análise habilitado, ok? Só pegando um gancho aqui, pessoal, o Cockpit mostra pra gente uma sugestão de under e uma sugestão de quantos gols vão acontecer nessa partida, ok? Claro que isso aqui não é uma regra, né? A gente não pode confiar nisso 100%, mas não deixa de ser um belo indicador para trabalhar com over e com under. Um outro item importante também que a gente tem que entender sobre o Cockpit é que essa tabela de dados ela é atualizada de 30 em 30 segundos. Então, pode ser que você está acompanhando, por exemplo, o jogo também na Bet365 e lá fez um gol. Aí você volta no Cockpit e está 0-0. Por quê? Porque esse gráfico é atualizado de 30 em 30 segundos. Ok? Então a gente tem que ficar ciente. Outro detalhe sobre a questão de visualização desses dados é que alguns jogos são retirados da Betfair. E o Cockpit ele tem um relacionamento muito íntimo com a Betfair. Inclusive, todos os jogos que a Betfair transmite, o Cockpit vai mostrar. Isso significa, pessoal, que se algum erro acontecer na Betfair, automaticamente ele será traduzido para dentro do Cockpit. Então, por exemplo, ontem eu estava mexendo aqui no Cockpit e de repente apareceu aqui no time o nome Teste 1 e Teste 2. Quando eu fui olhar na Betfair, adivinha, estava escrito lá Teste 1 e também Teste 2. Ou seja, o Cockpit é um reflexo, um espelho da Betfair. Ok? Então, qualquer problema que aconteça com a partida, o Cockpit vai respeitar isso também. Por que o Cockpit age dessa forma? Porque ele está debaixo de todas as restrições e tudo que acontece com a Betfair. Ok? Então, isso é uma coisa que é um comportamento natural dele e a gente não pode fazer nenhuma alteração, senão a gente pode causar problema e ter muito problema com a Betfair em si. Ok, pessoal? Então, esse vídeo é justamente para isso. Eu espero que tenham ficado bem claro, né? Que vocês tenham entendido como que é o funcionamento básico do Cockpit. A gente vai fazer outros vídeos também com os detalhes mais importantes e inclusive com dicas onde a gente pode ter resultados, por exemplo, como esse daqui. Com poucas operações, a gente ter quase 19% de banca. Um último detalhe que eu queria deixar nesse vídeo, como um vídeo de introdução, é que caso você tenha alguma dúvida e você está com algum problema, com alguma dificuldade, você clicou em alguma coisa e aparentemente não funcionou, alguma coisa que você tenha dúvida, eu queria pedir para vocês para clicarem aqui nesse ícone, porque aí você vai cair direto no grupo de suporte do Cockpit. E aí o pessoal com certeza vai poder te ajudar de uma forma muito mais rápida. Ok? Então é isso, pessoal, nesse vídeo de introdução. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.